Valeu, Rafa Penido. Valeu, Túlio. Valeu, Paula Matos. Valeu, galera. A gente fez a nossa parte, né? Quem não fez foi o Flamengo lá. A transmissão continua sendo a melhor rubro-negra, disparada, mas o Flamengo não condiz com isso, né? É desanimador. Queria pedir pra produção pra nem ter pós-jogo hoje, queria ir pra casa. Vou ficar só até o hambúrguer chegar, produção, que tô morrendo de fome. Porque que várzea, né? Mas ao mesmo tempo é o momento pra gente refletir e fazer as cobranças necessárias. O torcedor pediu a saída do Paulo Souza, 9 a cada 10 torcedores do Flamengo não estavam satisfeitos com as escolhas do Paulo Souza, porém, precisa mudar mais coisa. O comando do futebol precisa vazar do Flamengo. Esses jogadores que ficam dando trotezinho em campo já passaram da hora no Flamengo. A gente viu Felipe Luiz sem vontade, Everton Ribeiro, Diego Alves olhando as bolas entrarem, né? Davi Luiz, Arão, até o Gabigol, uma displicência para finalizar, embora tenha corrido. Bruno Henrique, outro displicente também. O clima dentro é o pior possível. E alguém precisa ser responsabilizado por isso. Não era só o treinador também era um problema. Agora, precisa o restante. O Flamengo teve 68% de posse de bola no jogo. Quem olha os números assim, acha que o Flamengo dominou a partida amplamente, foi o melhor time disparado, mas foi um time displicente, a mesma vontade que a gente via antes com os outros. Ó, Paula Matos trouxe pra gente aqui as palavras do Diego Ribas na saída. Ele disse: é um elenco vencedor que tem consciência de que não vai ganhar pelo que fez, deixando claro que todos têm responsabilidade. Não só a comissão do Paulo Souza, mas nós também. Bom, Petit, pelo menos ele tem consciência de que é um dos responsáveis por essa fase nojenta que o Flamengo está vivendo, né? Com certeza, né, Simon? Não adianta a gente cobrar só do antigo treinador. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. A diretoria, o Paulo Souza já saiu tarde, né? Porque esse jogo de hoje, Simon, ainda é trabalho do Paulo Souza. Hoje, o Dorival, hoje, só conversou com a galera. A gente vai ver uma melhora quando... Jogadores, né, Petit? A responsabilidade dele foi essa, escolher o time que entra em campo, né? Só e mais nada. Hoje a responsabilidade dos jogadores. A gente vê um time correndo errado, a gente vê um time até sem preparo físico, e o Dorival vai ter que mudar. O que acontece? Às vezes a gente confunde muito aquela coisa do sem vontade com correr errado. Correr errado é muito ruim, Simon. Você corre e não vê a cor da bola. Parece que você está sem vontade, mas você está correndo errado. Entendeu? É isso que o Flamengo vai ter que mudar, e vai mudar com certeza, vai mudar. É ruim pra caramba. Situação que o Flamengo está. Flamengo é o time aí que mais investiu no Brasil. Está nessa situação ruim, porque demoraram a tomar algumas atitudes. A mudança ela tem que acontecer gradativamente. Não pode esperar o time mal para querer mudar tudo. Por exemplo, o Diego teve uma proposta, parece que foi dos Estados Unidos. Conversa com o Diego. Vamos aceitar essa proposta? É um que vai. Aí daqui a pouco vai outro. Aí daqui a pouco você já trocou o elenco. Então, o cara... Picotou aí, Simon. O Grêmio também queria o Diego. E aí não negociaram o cara. Hoje o Palmeiras aí é o maior vencedor. Não é porque o Davidson fez o gol no Flamengo que não vai sair. Vai sair, é um jogador fraco. A diretoria entende que é um jogador fraco. Felipe Melo herderam para o Fluminense. Fizeram o Felipe Melo sair para o Fluminense. E assim você vai trocando para os jogadores melhores. E os que ficaram e ver chegar jogadores melhores, eles também ficam ali, ó, em cima, no patamar lá em cima. Porque não desanima. Entendeu? Agora, Dorival tem que pegar essa galera e falar: olha só, eu conheço futebol e eu sei da capacidade desse elenco aqui, mas eu preciso saber quem quer. Quem não quiser,
eu vou falar com a diretoria para negociar. Porque não adianta. Agora é hora de se juntar todo mundo, gente. Não dá para ir para dormir tarde, não dá para ir para gandaia. O treino não pode ser treino. Pô, vi um treino do Paulo Souza que os jogadores pulavam aqui e batiam a mãozinha aqui, ó. Pô, pelo amor de Deus, o bicho tem que pegar, o treino tem que ser mais pegado do que o jogo. Para quando você chegar no jogo, o bicho está pegando. Não adianta jogar meia boca com nenhum time do Brasil da Série A, que a derrota é certa. Não adianta. E nem adianta ficar falando de o juiz não deu pênalti, não sei o que e tal. Não adianta, não, né, cara? não. E também não foi pênalti, sabe? A falta foi fora da área. E o Mateuzinho tomou um passeio os dois tempos. Ele tomou um passeio os dois tempos que ele tomou. Então, o Flamengo hoje não teve um pênalti marcado a seu favor. Teve esse pênalti mentiroso do Inter, mas o time não mereceu vencer. O time foi ruim, essa é a verdade. O time jogou mal de novo, sem vontade. E como eu disse, o Petit correndo errado. Os caras estavam num pique no primeiro tempo que parecia que tinham saído da feijoada direto para lá. Horrível. Só que Não os pode. jogadores, esses jogadores que não têm mais vontade no Flamengo, Nazário, eles não vão pedir para sair, né? Dizer, me coloca no banco, nem me relaciona. Não são eles. De onde tem que partir isso, Nazário? Mais uma vez, foi constatado, através de imagens, né, de novo, que o Flamengo não tem comando, né? O menos culpado nessa história é o Dorival, porque antes a gente via o time não jogando e alguém levantava a bola de que era para derrubar o Paulo Souza. Agora é para derrubar quem? O Dorival, que acabou de chegar. Então a gente vê um time que, como o Petit muito bem apontou, corre errado. A gente vê um time sem vontade e falta, e eu sinceramente não acredito que os medalhões iriam falar, mas, por exemplo, o Felipe Luiz é um que tem que virar para o Dorival e falar: Dorival, não tem condições de jogar, não tem condições de acompanhar o ritmo do time. O Davi Luiz, mal também. Hoje a gente viu o Mateuzinho que não jogou bem, mas o Mateuzinho foi em função do jogo, né? O Andreas, não dá para contar com ele, jogou de costas. O Arão jogou muito mal, né? A gente viu um time, o Everton Ribeiro jogou muito mal, o time estava muito mal. E aí é o quê? Falta de estímulo agora? Porra, o técnico é novo, o salário está em dia, a estrutura é boa, está tudo certo, está tudo tranquilo. O que está faltando? Problema psicológico? Então, o time, além de estar bagunçado, a gente está vendo que não tem vontade. A gente está vendo que os caras não entram numa dividida com a vontade que deveriam. O único que deu carrinho, que tentou provocar, que deu um pouco mais de sangue, foi o Marinho, né, que ficou perturbando, deu carrinho, se jogou e tal. Mas o restante do time parecia, quem ligou a televisão com 20 minutos do primeiro tempo, parecia que o Flamengo estava ganhando de 3-0. O Flamengo teve até uma certa melhora, com uma mudança, mas não foi nada que tenha sido muito, muito escandaloso, não foi uma mudança escandalosa. Foi uma mudança de posicionamento, e aí a gente viu o Flamengo ensaiando alguma coisa, mas com pouca velocidade, sem volume de jogo, sem interesse. Acho que, para resumir o Flamengo está sem interesse de jogar futebol. E para isso... ambição, né, Nazário? E para não estão... E para isso falta alguém de pulso, alguém de coragem, alguém de peito, né? Precisa de um homem com coragem para reformular, chegar para os medalhões e falar: meu querido Felipe Luiz, Diego, muito obrigado, Vitinho, grande abraço, o Rodinei, valeu, Arão, não dá para você mais, Gustavo Henrique, Léo Pereira, não dá, cara, a verdade é essa, não tem mais como. O Flamengo, eu estava vendo o jogo, estava pensando, o Flamengo parece uma garagem de colecionador. Sabe aquele colecionador que tem um monte de carro antigo? Os jogadores do Flamengo parecem um monte de carro antigo. Fez sucesso no passado, estão brilhando ali, coisa e tal, mas
não servem mais para nada. Não tem mais potência. A tecnologia venceu os carros antigos. E o Flamengo hoje é uma garagem de carros clássicos. É uma garagem de colecionador, lamentavelmente. Pois é. A galera tá participando aqui. Eu queria lembrar o pessoal que não deu like ainda. Faça isso agora, por favor. Clica aí no joinha. Pode concordar, pode discordar, não tem problema nenhum. Por exemplo, tem um amigo nosso aqui, Anderson Rodrigo, mandou um superchat falando: assuma que vocês estavam errados, seus projetos de jornalistas. Uma simpatia o Anderson, né? Anderson, a gente podia tomar uma cerveja esse final de semana, que você é um cara muito simpático. Ele provavelmente tá chateado, porque eu, por exemplo, critiquei bastante Paulo Souza. Já vi alguns comentários aqui falando: a culpa era do Paulo Souza? Era, amigo, também era do Paulo Souza. Esse time não sabe o que fazer com a bola nos pés em campo? Por quê? Quem foi o treinador dos últimos 6 meses, Anderson Rodrigo? Era o seu querido romântico, que nunca ganhou porcaria nenhuma. Um treinador medíocre, que não deveria nem ter vindo pro Flamengo. Veio e fez o time jogar essa bolinha que a gente tá vendo hoje aí. Jogador... Tem um monte de jogador malandro, jogador acomodado, jogador sem vontade, dirigente lá só mamando no Flamengo, mas o treinador era uma marionete lá, medíocre, botando Everton Ribeiro na lateral, botando Arão na zaga. Foi tarde já, Paulo Souza, e é assunto passado já. Né? E eu falei aqui no último jogo... No time que ele tiver, vai torcer, né? Fala, Petit. Eu falei aqui no último jogo que o Flamengo demorou muito a demitir o Paulo Souza. Esse trabalho de hoje, esse jogo de hoje é dele. Esse jogo de hoje, hoje o Dorival ele só escalou o time. Esse time é do Paulo Souza. É desde o Campeonato Carioca que esse time joga desse jeito. Aí o cara vem falar, pelo amor de Deus, olha só, vamos esperar aí, ó, eu tenho certeza, vamos esperar aí um mês de Dorival Júnior, que você vai ver se o Flamengo já não joga um futebol diferente. Agora, vim aqui, o cara esperar para falar que nós estávamos errados, que a gente não dá treino, a gente não escolhe time, a gente não faz nada, a gente só comenta o que a gente vê, a gente só comenta o que a gente está vendo. Aí falar que a culpa é nossa, o que ele quer dizer aí que a culpa é nossa, que fizemos pressão pro cara cair. A gente nem essa força a gente tem. Ele tá de sacanagem. Aí vem um cara desse e fala: tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. Como diria o Mário Malagoli aqui, falou: quer zoar? Então mete mais grana aí no superchat, né, seu Mané? R$10 só pra ficar falando besteira? Passou mico. Demolidor FC mandou o superchat também. Um abraço pro meu conterrâneo e falou: nem Guardiola aguenta. Todo jogo perde por falhas individuais, seja no ataque, seja na defesa. Provavelmente o treinador não aguenta até o fim do ano. Tem muita coisa para mudar. O problema é que mudar só o Paulo Souza não resolve. O Paulo Souza era o único problema. Para o pessoal que tem dificuldade de entender, eu vou repetir assim. O Paulo Souza era o único problema? Não. Mas o Paulo Souza também era o problema? Era. Ou você gosta desse futebol horroroso que vê o time em campo jogando? Ou você gostava das escolhas, Andrés Pereira armando, como foi hoje? Né? O Anderson falou aqui: fique com raiva não, cobre jogadores, cobre o Braz holandês, vocês estão errados, viúva, cabra-pu serviu para vocês. Não, Anderson, eu tenho raiva. Não é nem de você, porque você não influencia nada lá no Flamengo. O que você falar aí fica, ou fora Paulo Souza, não interfere. O que o Petit falar aqui não muda nada lá dentro. O que o Nazário falar, o que eu falar não muda nada no Flamengo. A minha chateação hoje é com quem toma decisão lá dentro. Aqueles velhos lá que assinam cartinha ainda para apoiar vice-presidente, bando de puxa-saco, bando de chupim, querendo aproveitar uma oportunidade para tirar proveito dentro do Flamengo. Esse sim, eu fico chateado. Você pode mandar mais superchat, Anderson Rodrigo, não tem problema não. Tá? Se quiser mandar fora do superchat, manda também, não tem problema, a gente vai ler. A gente não está aqui para ouvir ninguém concordando, discordando, não importa. A gente quer ouvir os comentários da galera e quer comentar o que a gente está vendo. Nós somos torcedores aqui tanto quanto vocês. Essa é a real. Desde que seja com respeito, né, sem ofensa, pode discordar à vontade. Agora, raiva eu tenho hoje, não tenho mais do Paulo Souza, porque graças a Deus ele foi embora, então não tenho mais raiva do Paulo Souza. Raiva hoje eu tenho é de jogador que faz corpo mole e de dirigente que é que escolhe jogador lá. Dirigente que quer renovar com Pereba ainda, sabe lá Deus por quê, né? Que tem interesse
em renovar com o jogador contestado, jogador que não tá mais afim, jogador que não quer. Esse sim, desses eu tenho raiva. E dos velhos antiquados, os chupins que estão lá pendurados no conselho, apoiando ainda direção, tomando decisão errada. Bando de aproveitador, querendo uma oportunidade para sugar o Flamengo. Essa é a verdade. Então, desse sim, eu tenho raiva. O André Oliveira falou, a culpa era do Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Domenech, PS. Também, André Oliveira, também. Alguns tiveram culpa, né? Ou você achava que o Renato Gaúcho era um cara esforçado no time do Flamengo que tomava decisões certas. Ou você gostava do time do Domenech. Às vezes fica meio difícil para alguns entenderem, eu até entendo, né? Porque a quantidade de neurônios pode não ajudar muito. Um cara ter culpa não significa que ele é o único culpado. Você consegue entender ou não? Fica difícil para você? Deixa eu repetir. Um cara fazer parte da culpa não quer dizer que ele é o único culpado. Vamos tentar raciocinar aqui para ficar mais fácil. Se 5 jogadores de um time de 11 não correm, entregam bola para o adversário, cada um tem sua culpa, mas não quer dizer que eles são os únicos culpados, né? É preciso entender que tem mais gente nesse miolo. E outra, quanto mais alto o patamar de responsabilidade, maior é a culpa. O presidente Landim, numa entrevista ao Benja, antes do primeiro mandato, falou assim, Benja, quando algo estiver dando errado numa empresa, e olha que o presidente Landim teve muitas empresas na vida, né? O cara é um empresário bem-sucedido. Ele falou, jamais acredite que a culpa não é do presidente. Jamais, Benja. Tem esse vídeo aí, tá na internet. Jamais acredite. O máximo culpado hoje pela situação do Flamengo, como o próprio presidente pensa, é ele. Se chama Rodolfo Landim. É o maior culpado. Por quê? É ele que faz as escolhas. Se o Marcos Braz está lá hoje, foi porque o Landim escolheu. Se o Marcos Braz tem poder para escolher jogador e renovar com o jogador pereba, jogador questionado, é porque o Landim deixou ele lá. Se o Spindle hoje é diretor de futebol, é porque o Landim autorizou a escolha. Se aquele conselhinho lá que não agrega em nada no Flamengo, mas estão lá para dar pitaco, para se sentir importante, liderados pelo seu BAP, tá lá hoje, é porque o Landim autorizou. Então a escala é essa. Você, quando for cobrar, tente entender isso. O maior culpado é o presidente. Após ele, o vice-presidente e esse conselhinho que não serve para nada. Abaixo deles, o diretor de futebol. E aí, depois deles, os jogadores, né? Que estão lá porque, claro, se você é jogador, mesmo que você seja preguiçoso, e o Flamengo vai lá e oferece 1 milhão por mês para você, você não vai para o Flamengo? Você não vai entrar em campo?